Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago a presença ilustre da minha melhor amiga, Laís. A gente já gravou um vídeo juntas no meu outro canal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem. É sobre maquiagem, ela tá me maquiando enquanto a gente fala sobre várias besteiras e nada. Se inscreve lá, dá like lá também. Sim. Então, antes de começar esse vídeo, que vai ser sobre viagem, que é o tema central desse canal, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo e dar seu like se você gostou e compartilhar pra todo mundo que você conhece. Então, vamos lá. Então, no vídeo de hoje, ela veio pra trazer pra gente 10 dicas sobre como planejar sua viagem pra Europa, o que você tem que levar em conta antes de ir e o que você tem que fazer quando estiver lá. Então, vamos começar. Então a primeira dica que eu trouxe pra vocês hoje é que você tenha certeza do quanto de dinheiro você tem pra gastar lá, o quanto você dispõe de dinheiro pra gastar. Tanto lá quanto antes de planejar a viagem, tipo, comprar passagem, reservar hotel. Ou até mesmo pra ir no câmbio, né, pra converter o dinheiro. Também isso, aí o dinheiro que você tem que levar, exatamente. O que eu costumo fazer é sempre levar em consideração o tempo de viagem que você vai ter e tipo, a duração da sua viagem lá e o tempo até chegar na sua viagem. Porque, por exemplo, o dinheiro muda do câmbio. Então, às vezes, ele tá mais barato agora, tipo o dólar ou o euro, né? Porque eu viajo pra Europa, no caso. E talvez lá na frente esteja mais caro. Então, você tem que considerar isso também. Em que hora que você vai decidir trocar esse dinheiro. Seja antes da viagem ou chegando na data da viagem, quando você já tiver as passagens prontas, compradas e tal. Além disso, o que eu costumo fazer é levar pra viagem um tanto em dinheiro em espécie e um tanto em cartão. Tipo, você ter esse fundo no seu cartão pra gastar lá. Porque não é toda loja que aceita cartão, também não é todo lugar que vai aceitar dinheiro. Então você tem que saber que você precisa de uma reservinha, tipo um plano B para suas compras ou etc. Também tem um hotel que você vai reservar e aí você tem que pagar na chegada ou você paga antes, dá um sinal com cartão de crédito antes. Então é sempre bom ter duas opções de como gastar dinheiro lá. Isso já não é pra todo mundo. Às vezes tem gente que não tem cartão de crédito internacional, então você tem que buscar isso antes de planejar sua viagem também. A segunda dica é você ter certeza dos lugares que você quer conhecer. Porque a Europa é um lugar muito grande. Você não fala, tipo, eu vou pra Europa e você quer conhecer, tipo, 7 países ao mesmo tempo. É possível? É, mas quanto mais lugares você for visitar, mais dinheiro você vai ter que ter. E mais tempo você vai ter que planejar sua viagem. Tem que ter pra planejar sua viagem, na verdade. Então, assim, eu aconselharia você escolher uns 3 países no máximo, assim, pra você visitar. Então, tipo, se você quer conhecer Portugal, então você vai Portugal, Espanha e França, que é um do lado do outro, por exemplo. Ou se você quiser ficar só em Portugal e conhecer mais lugares dentro de Portugal, por exemplo, você junta o dinheiro para visitar um país só e conhecer esse país inteiro. Então, assim, você tem que ter noção dos lugares que você quer visitar. Se você quer conhecer, tipo, o máximo de países possível, você, sei lá, procura ir nas capitais, por exemplo. Então, você vai, sei lá, para Madrid, aí depois você vai para Paris, depois você vai para Roma. E você faz essas pequenas viagenzinhas dentro da Europa, que são geralmente viagens mais baratas, mas ainda assim você precisa planejar elas depois e vou dar uma dica depois de como se planejar isso. Você tem alguma dica de alguém que quer fazer uma Eurotour e quais os principais países que a pessoa tem que conhecer? Geralmente, quando a pessoa ela quer fazer uma Eurotour, é melhor que ela procure uma agência de viagem, porque eles vão ter esse serviço. Se você for pensar por conta, é um pouco mais complicado, porque assim, você vai ter que fazer reserva de passagem de trem ou passagem de avião, várias passagens de avião. São viagens curtas, mas se gastam dinheiro, tipo uns 100, 200 euros pra você fazer uma viagem de avião e de volta. Então assim, se você quer parar na França e comprar uma passagem para a França e visitar outros países, você geralmente daqui do Brasil você compra passagem ida e volta. Então você vai ter que fazer essa volta e passar por todo esse país, voltar para a França e partir. É muito mais difícil você comprar uma passagem de ida para um país e da volta vindo de outro. Então, assim, se você for fazer uma Eurotour, você tem que ter ciência disso, que dessas pequenas viagens que você vai fazer e que talvez seja melhor e prudente você procurar uma agência de viagem que te auxilie nisso. A terceira dica é que você tem que pensar na sua viagem com bastante antecedência. Então, assim, não pensa, tipo, em janeiro que você quer viajar em abril, por exemplo. Se você pensar alguns meses, ok, tem um tempo aí, mas é muito corrido. Muito corrido pra passagem de avião, pra hotel. Até pra quem não tem passaporte, né? Até pra quem não tem passaporte, porque pra tirar passaporte demora, é caro pra tirar passaporte. Não precisa de visto pra Europa, mas ainda assim o passaporte demora pra sair. Tem que ter
Polícia Federal envolvida e tal. Então, assim, é complicado. Então, por exemplo, se você for viajar em julho, pelo menos começa a planejar no final do ano. Do outro ano, né? Ou se você quer viajar no final do ano, que é a temporada é mais caro, você tem que começar a planejar logo no começo do ano pra esse final de ano. Porque demora mesmo. É uma coisa que você precisa se dedicar bastante pra fazer. Então, você tem que ter esse tempo pra pensar e colocar no papel certinho tudo que você vai fazer na viagem, tudo que você tem que gastar e etc. A quarta dica, ela é um pouco referente ao que a Amanda falou antes da Eurotour. É você ter noção o que fica melhor pra você. Se você quer fazer uma viagem por conta ou se você quer procurar uma agência de viagem. Se você for procurar uma agência de viagem, você tem que ter noção de que a duração da sua viagem vai ser um pouco menor, porque ela fica comprometida com o preço que você vai pagar na agência. Os lugares também, eles ficam mais comprometidos, porque você não vai ter tanta escolha, assim. Você vai para lugares específicos, com dias específicos, datas marcadas e hora pra ir e hora pra voltar. E isso fica muito restrito, que às vezes você quer conhecer um lugar e não consegue conhecer. Exatamente. O tempo de visita é muito importante também se considerar com isso. Porque às vezes o seu sonho da vida é conhecer o Museu do Louvre, por exemplo. O Museu do Louvre é um puta do museu enorme. Você tem que, 3 dias pra você gastar e ver tudo ali. Então, se a sua agência de viagem tá propondo pra você 2 dias em Paris e depois você segue pra, sei lá, Lisboa, por exemplo, você não vai conseguir ver o Museu do Louvre inteiro. E provavelmente eles vão te levar para outros lugares, tipo Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Versailles, talvez. Então seus passeios ficam muito limitados, né? Fica muito limitado, você tem que ter essa noção. Se você quer economizar um pouco e ir pela agência de viagens, tem que ter essa noção de que vai ser um tour mesmo. Aqui é tal coisa, você não vai poder ver muita coisa que você quer. Mas talvez você não queira ver muita coisa e talvez essa seja a melhor opção pra você. Não sabemos. Mas vale lembrar também que por agências de viagem eles cobram muito mais caro do que se você for fazer por conta, né? Depende. Depende da duração, na verdade. Porque às vezes eles fazem uns pacotes do tipo, visite 4 países. Eles falam, porra, legal, você vai pagar, 30 mil. Já com hotel, já com todas as viagens inclusas. Eu acho que eu chutei um pouco alto, talvez nem seja nem tanto. É que eu nunca fiz por agência de viagem. Já pesquisei preço e nunca fiz, Mas às vezes vale a pena se você quer ficar 3 dias, por exemplo. Tem muita agência de viagem que faz essas viagens pra Disney, por exemplo, e te falam 3 dias em Orlando por 6 mil. Pô, é um negócio bacana. Só que você vai fazer 3 dias em Orlando, por exemplo. É muito pouco, muito, muito pouco. Pra quem sabe de Orlando, eu não sei muito, você sabe. É muito pouco, não é? Não, é porque você não consegue nem conhecer os parques, né? Porque Exato. Só da Disney, os principais são 4, mais os 2 da Universal. Passou uma moto que não tá indo pra Europa. E aí dias você não consegue fazer nada. Você consegue no máximo visitar o Magic Kingdom e um parque da Universal, não sei, e um dia pra você conhecer a cidade ou fazer compras. Então 3 dias é uma coisa muito impossível. É muito curto. Ainda pra visitar, pra viajar pro Brasil é muito pouco. Também. E tem muito pacote assim. Então você tem que ver se não é furada. Às vezes você acha que é muito barato, mas você não vai aproveitar nada da viagem. Então tem que tomar cuidado com isso. Sim. Eu geralmente prefiro planejar antes, guardar dinheiro antes e ir com uma folga pra você ir por conta. Porque aí você não tem ninguém cronometrando o tempo que você vai ficar em tal lugar, quantos dias você vai ficar em tal lugar. Você pode até ter um pouco de maleabilidade aí, se você pode ficar um pouco mais ou não, dá pra trocar passagem e tal. E você pode também alugar um carro, né? O que fica muito mais viável. Também, depende do país. Depende. Não vai alugar um carro na Inglaterra, pelo amor de Deus, você vai bater. A não ser que você tenha uma carta de lá. Eu acho que você nem pode, né? Então, já ouvi casos que sim, que pessoas alugaram e se ferraram, Nossa, assim. deve ser ruim. A quinta dica é referente às passagens. Você tem que comprar a passagem com antecedência. Pelo amor de Deus, não compra um mês antes da sua viagem. Você vai gastar muito dinheiro à toa. Assim, tô falando muito, tô falando 1.000, 3.000 a mais, assim. Por passagem. Por passagem. Porque é muito, muito caro. Passagem de avião pra Europa tá em torno de uma companhia boa, assim, KLM, Air France, mais ou menos. 6.000, 6.500, 7.000. Isso já é muito pra uma pessoa. E de volta, tá, gente? Já é muito. Então, se você resolver falar, não, quero viajar semana que vem, você vai gastar, 15 pau numa viagem. É muito, muito dinheiro que ninguém tem pra gastar assim, ó. Quer dizer, talvez tenha. Talvez tenha gente que tem pra gastar isso, mas eu não tenho, no caso. Não. Mas é muito caro, aumenta muito o preço. Então, isso já vem do seu planejamento.
Então você tem que planejar quando que você vai comprar passagem, quando que você vai ter dinheiro para comprar essa passagem e que a compra da passagem tem que ser com antecedência. Ou seja, você vai pensar muito, muito antes disso. A sexta dica, ela é referente a essas viagenzinhas dentro da Europa que você pode fazer por conta enquanto você estiver viajando. Sim, se você está tendo oportunidade de ir conhecer a Europa ou ir de novo para a Europa, expanda os seus horizontes, sabe? Vai para outro país, conhece outra cultura, outra língua, isso é muito legal. Se você for fazer viagenzinhas dentro da Europa, durante a sua viagem, né? Você tem que considerar o que vai ser melhor para você. Viagem de avião, viagem de trem. Existem trens que vão para todos os lugares, não todos, tá? Todos os lugares da União Europeia. Por exemplo, os trens da Eurostar. Talvez seja mais caro, depende da temporada. Então você tem que pesquisar preço de viagem de avião e preço de viagem de trem, considerando que demora o trem. Então assim, se você for considerar ir viajar de trem porque é mais barato, tenha a noção de que você vai perder um tempo aí, umas 7, 8 horas da sua viagem no geral na viagem de trem, sendo que você gastaria 1 hora de viagem da França para a Suíça, por exemplo, se você for de avião. Talvez seja mais caro, talvez não. E se você tiver com um tempo muito curto também não vale a pena, né? Também não. Você vai gastar um dia inteiro pra ir pra um país, porra, o que você vai fazer depois, sabe? Melhor não. Então aí você já convém você comprar uma passagem de avião. E de avião. A sétima dica é se você for também conhecer outros países na Europa, além do país que você comprou sua passagem ida e volta. Porque eu sempre recomendo, já vou dizer isso de novo, sempre compro passagem ida e volta pro mesmo país, que vai ser muito mais barato. É você ter noção do custo de vida dos países que você vai viajar, que você vai conhecer. Então, por exemplo, se você quer conhecer a Suíça, que é um país fora da União Europeia, lá eles usam francos, as coisas lá são muito mais caras, porque é um país independente dentro da Europa. Então, tomar cuidado com isso. Se você vai para um país que é muito caro, por exemplo, a Noruega, que é lá em cima, também não faz parte da União Europeia, um país escandinavo, é muito caro. Você pode achar que isso é mais barato, porque o dinheiro, a moeda é mais barata, só que não. Então você vai comprar uma garrafa de água lá por 60 kronos, que dá 15 reais. É muito caro uma garrafa por 15 reais. Aqui você não compra nenhuma garrafa de água por 15 reais. Nem de, sei lá, 3,3 litros. Sim. Então assim, é muito caro. Então você tem que tomar cuidado com os países que você vai visitar. Então se você quer uma opção mais barata, entre aspas, né, porque uma viagem pra Europa nunca é barata, assim, procura os países mais comuns de se viajar. Então, França, Espanha, Itália, Portugal, esses mais famosos, eu posso dizer assim, que são mais baratos. A Inglaterra, por exemplo, eles usam Libra. E Libra também é mais caro que o euro. E lá o custo de vida também é muito caro. A Amanda tem um vídeo sobre o custo de vida em Brighton. Sim, eu vou então, deixar linkado pra vocês assistirem. Assiste lá, que é muito importante saber disso. Então, presta atenção no custo de vida. A oitava dica é sobre reserva de hotel. Não faça a besteira de viajar sem um hotel reservado, gente, pelo amor de Deus. Primeiro que você não vai passar nem na alfândega ali. Eles não deixam você entrar no país se você não tiver reserva do hotel na sua mão quando você estiver chegando no aeroporto. Então você tem que ter uma cópia disso pra mostrar, porque eles são muito chatos. Quantos dias você vai ficar, aonde você vai ficar, quando que você vai embora. E o dinheiro também, né? Eles pedem, né? De vez em quando eles pedem pra saber quanto você tem de dinheiro. Eles reclamam muito de brasileiro em aeroporto, viu, gente? Você tem que ver os hotéis em sites de reserva antes. Booking.com, Trivago, Hotel Trivago, TripAdvisor, que fala também sobre o ranking dos hotéis, né? São muito bons, muito ruins, quantas estrelas e tal. Presta atenção principalmente, localização do hotel. Se o hotel é bom, se não tem muita reclamação na internet. E o preço, lógico. Entre um hotel que você vai pagar 200 euros por noite e um hotel que você vai pagar 120, se eles forem perto um do outro e eles forem relativamente semelhantes, você vai pegar o mais barato, lógico. Com certeza. Então assim, presta atenção nisso. Hotel 3 estrelas pra cima. Geralmente 2 estrelas é uma coisa um pouco complicada de você ficar. Já fiquei na vida, não é impossível assim, mas você tem que saber que tem contratempo. Tipo, barulho, pode ter bar embaixo, isso tudo conta na classificação do hotel. Tamanho do quarto, se tem refrigeração, se tem aquecimento. Geralmente, para a Europa, eles prezam pelo aquecimento e não pela refrigeração, tipo ar-condicionado. Geralmente tem aquecedor e não ar-condicionado. Assim, se você quer isso, se quer esse conforto,
pesquisa antes. Hoje em dia, acho que todo hotel já tem Wi-Fi gratuito, então não creio que seja um problema. Se você for alugar um carro, tem que ter um hotel que tenha estacionamento. Sim, tem que prestar atenção. Se tem café da manhã incluso, se tem almoço incluso. Às vezes não é incluso, mas se tem lá do serviço que você possa utilizar e pagar um pouco mais. Ver tamanho de quarto, ver notas sobre a limpeza do lugar, pra ter certeza que você não tá se metendo numa enrascada. E por favor, localização. Lembre que você não sabe onde você tá, então é bem melhor que você esteja no centro, onde pelo menos tem os pontos principais, do que você ficar no meio do nada, onde você não sabe nem se mover. Exatamente. Você tem que saber onde você tá, porque você tem a noção de que você está num país estrangeiro, numa língua que talvez você não fale, com pessoas que talvez não sejam da mesma cultura que a sua, de ajudar as pessoas na rua. Então, assim, você tem que ter essa noção. Saiba onde você tá, se tem transporte público perto, ponto de táxi perto, lugar pra pegar carro perto. Geralmente tem no aeroporto, mas se não tivesse, tem que ter essa noção de onde está se metendo. A nona dica, então, é pra você aproveitar o período de férias, se você quiser ficar bastante tempo lá. Lembrando que temporada é muito mais caro. Então, se você for tirar suas férias em abril, por exemplo, viaja nessa época. Planeja antes pra você viajar, pra você conseguir tirar suas férias e viajar tranquilo. Se for pegar final de ano, é muito mais caro. Começo de ano, muito mais caro. Férias de julho, muito mais caro, porque lá é férias de verão. Então, assim, tomar cuidado com isso. Atenção também em época de liquidação. Porque na Europa tem muita cultura de você fazer liquidações gerais para acabar com roupas de inverno para vender e liquidações gerais para acabar com roupas de verão para vender. Então talvez seja interessante você pesquisar isso, quando começam as liquidações e quando acabam as liquidações, para se você quiser aproveitar comprinhas e nessa época. A última dica, então, a 10ª dica, é você pesquisar e aproveitar dos transportes públicos do lugar que você for. E isso também calha um pouquinho com a localização do hotel. Perto de metrô, perto de ponto de ônibus, perto de terminal, porque talvez isso seja muito bom pra você. Táxi na Europa é muito caro, você gasta muito dinheiro com táxi, com serviço de carro particular também que te leva pros lugares. Então, assim, toma cuidado com isso e prefira usar o transporte público e pesquise antes como você faz para usar o transporte público. Se você tem alguma espécie de bilhete único, se você tem algum bilhete que perdure 16 dias, um mês, alguma coisa assim, se você tem que pagar a unidade, porque tem países que não tem isso. Então você tem que pesquisar como funcionam os transportes públicos, trens, metrôs, ônibus, o tramway também que tem aqui. É uma espécie de monotrilho, mas não é um monotrilho, é um monotrilho urbano. Que você consegue se locomover melhor, visitar lugares, saber também pontos turísticos que você quer viajar, conhecer. E aí você já sabe que ponto que vai até lá, onde você tem que descer, por exemplo, que estação que você desce pra ver a Torre Eiffel, por exemplo. Às vezes também é melhor do que alugar um carro, mas às vezes vale mais a pena. Vale mais a pena. Na França, que eu sei, vale mais a pena, porque todas as ruas são iguais, você se perde real. E desce em Trocadilhos pra visitar a Torre Eiffel, tá? Vou deixar essa dica aqui. É muito bom você saber a língua que se fala no local e você ter um pouquinho de noção dessa língua. Porque talvez você se perca, talvez você seja assaltado. Você não pode pensar negativamente, mas essas coisas acontecem. E eu escutei também que, tipo, tem país que não aceita a pessoa falando inglês, né? Sim, tem gente que tem muito preconceito. Na França ninguém vai fazer um esforço pra te entender. Talvez jovens, velhinhos vão te ignorar. E vão. Velhinhos eu digo assim, tá, gente? 50 anos pra cima. Que não são velhinhos. Idade dos nossos pais. Seus avós, talvez, se você for muito novo. Mas as pessoas são rudes. Elas não são que nem brasileiro, que são calorosos, que procuram ajudar as pessoas. Então, assim, tenha noção básica da língua, tá? Saiba como você pergunta pra ir pra um lugar, como você cumprimenta uma pessoa, fala um bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso pode ser interpretado como você sendo uma pessoa rude se você não souber. E se precisar de um professor de inglês ou de francês, viu, gente? Tem minhas redes sociais aí Vou colocar as embaixo. redes sociais aqui embaixo. Se vocês quiserem ter aulas particulares, podem falar com ela em São Paulo. Isso aí, São Paulo, verdade. Então é isso, Bom, mas... é isso, gente. Se vocês quiserem mais algum vídeo sobre alguma coisa específica da Europa, vocês me avisem aqui. Eu vou continuar falando um pouco sobre o meu intercâmbio ainda e sobre viagens no geral. Eu não viajei por muitos lugares, mas acho que dá pra ter uma noção
de como de valores, as coisas, porque atualmente os valores estão muito mais altos do que, por exemplo, há 3 anos atrás. Sim. Então vale muito a pena você fazer essa comparação para ver se ainda tá valendo a pena, se ainda vale a pena para você esse investimento. Mas é isso, então. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou. Me sigam nas minhas redes sociais, estão aqui embaixo, nas redes sociais da Lá. Então é isso, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.